poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, para mim crescer espiritualmente. Cadê que a igreja hoje se preocupa com isso? Ele deixou aí um grande exemplo, esse interesse pelas coisas de Deus. Será que todos têm o Espírito de Deus, amados? E a palavra de Deus está falando. Agora, cadê que as pessoas querem fazer isso hoje? Olha o que você precisa fazer. Você está vendo por quê que a igreja não cresce? Ela teve essa oportunidade. O que faz a igreja crescer, irmãos? Eles tinham um jargão que dizia assim, como viver como igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo de número 42 ao verso de número 47. Amados, o que eu quero falar com você nessa noite, por meio desse texto, desta mensagem, é o que fazia a igreja primitiva para crescer. A igreja que nós vivemos hoje está fora daquilo que está no coração de Deus. Observe para você ver que Jesus, ele foi o grande exemplo que Deus deixou aqui na terra para que a humanidade vivesse de um modo que agrade o coração do Senhor. Ao invés da pessoa crescer espiritualmente, ela está aí retardando o crescimento espiritual. E por que isso está acontecendo? Porque a igreja atual está fora do foco de Deus, do propósito de Deus. Perdeu-se a visão do que é ser igreja. Jesus deixou um exemplo de vida piedosa, ele deixou o exemplo de poder de Deus. Olha, Jesus curou enfermos, libertou pessoas possessas de demônios, e ele ainda disse assim para os discípulos: olha, obras maiores do que essas vocês farão. E cadê que a igreja hoje se preocupa com isso? Então, se você quer crescer espiritualmente, amado, se você quer ser uma igreja a qual agrade o coração de Deus, é necessário que você coloque em prática o poder de Deus que está à sua disposição, que você aprenda a amar o seu irmão, que você perdoe o seu irmão. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus, e você tem que fazer de um jeito que agrade o coração de Deus. Mas cadê que as pessoas querem fazer para Deus hoje? Cadê que as pessoas querem trabalhar para Deus? Não querem. E aí nós vemos uma igreja doente, uma igreja fraca, uma igreja sem potencial nenhum, porque as pessoas olham só para si e não para o propósito de Deus. As pessoas hoje perderam o interesse de ser igreja. Deus te chamou para ser diferente do mundo, para ter um compromisso com Ele. Deus te chamou para ter um compromisso com a obra dEle, não um compromisso com o mundo, um compromisso com você mesmo. O que promove a igreja é o Espírito Santo. E Ele, o Espírito de Deus, é para todas as pessoas. Será que todos têm o Espírito de Deus, amados? Não. Então, para quem é esse todo que a palavra de Deus está falando? O Espírito de Deus, que dá o crescimento, que promove a igreja, ele atua na vida de todo aquele que invoca o nome do Senhor. Olha aí o que diz o verso 21 do capítulo 2. Agora, cadê que as pessoas querem fazer isso hoje? Cadê que as pessoas buscam isso hoje, amados? Não buscam, elas buscam os seus próprios interesses. Olha só, um dos alvos da igreja é fugir da geração perversa. Tem amizades, amados, que não te convém. Tem amizades que só atraem aquilo que é negativo para você. E aí o crente, o que ele faz? Acaba se envolvendo, porque não tem um crescimento espiritual.
não tem discernimento. E quando o crente não tem discernimento, quando o crente não tem o Espírito de Deus para revelar na vida dele o que ele deve fazer o erro para ele é normal. Isso não tem nada a ver. O Pentecostes era celebrado 50 dias depois da Páscoa. Agora, entenda isso aqui, amados. O Pentecostes era uma festa da colheita dos frutos. E ali levava-se as primícias dos frutos que colhiam na lavoura. E eu quero dizer para você também, amados, aqui que no dia de Pentecostes foi ali o dia da colheita das primícias da igreja, porque naquele dia a Bíblia diz assim que quase 3.000 almas foram acrescentadas na igreja, se converteram ao Senhor Jesus. E por que isso aconteceu? Por que a igreja cresceu naquele dia? Porque os discípulos foram cheios do Espírito Santo, e essas almas foram aí as primícias daquilo que estava por vir, que é a igreja nos dias de hoje. Agora, o que eu tenho que fazer para crescer espiritualmente? Primeiro, olha o exemplo que a palavra de Deus traz para nós aqui, versículo de número 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você quer crescer espiritualmente? Comece a perseverar na palavra de Deus. Que dia você colocou em prática na tua vida uma das palavras que foi pregada aqui? Você está vendo por quê que a igreja não cresce? O porquê que você não cresce espiritualmente? A igreja primitiva aqui crescia porque os apóstolos ensinavam, falavam do reino dos céus, e ali eles aplicavam na sua vida aquilo que os apóstolos ensinavam. O perseverar na doutrina dos apóstolos é justamente isso. Agora, cadê que você tem perseverado naquilo que é ensinado para você? Cadê que você tem colocado em prática? Você só ouvir não vai resolver nada. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite para isso. Que dia que você praticou algo que foi pregado aqui na igreja? Os irmãos aqui, a igreja, perseverava na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão. Olha o que diz aí a parte B do versículo. E na comunhão, eles tinham ali harmonia, comunhão um com o outro, havia ali uma unidade de fé e espírito. Agora, hoje o que a gente vê dentro da igreja? A desunião. O que a igreja precisa entender é os valores espirituais que Deus tem para a igreja. Olha, eu vou citar aqui alguns exemplos bem simples para você. Todos aqui conhecem a história de Ruth, não conhece? A moabita que se tornou aí uma israelita e entrou para a genealogia de Jesus. Veja, Noemi estava indo embora para sua terra e ela diz assim para Ruth e Orfa: olha, minhas filhas, eu sou velha, não tenho mais filho para dar para vocês, então volte para a terra de vocês, para a família de vocês, para a casa de vocês. Orfa, mais do que depressa, anuiu a ideia, voltou para a casa dela, para os pais, para a tradição dela. Agora Ruth, ela já fez diferente. Ruth, ela disse assim para Noemi: olha, aonde você for, eu irei, aonde você dormir, eu dormirei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, isso é um exemplo excelente para o que é ser igreja. E nós precisamos adotar este costume para a nossa vida. Olha só, Ruth, ela teve a oportunidade de escolha, assim como qualquer um de nós temos. Ela podia voltar para os seus amigos, voltar para a casa dos seus pais, voltar para a velha tradição dela, para os deuses dela, mas ela não quis. Ela decidiu seguir
Noemi, seguir a sogra. Então, amados, nós como igreja, nós precisamos ter este foco, esta visão. Temos que escolher hoje seguir Jesus. Ruth, ela deixou os seus costumes, ela não quis aquela velha vida. Ela foi para um povo que ela não conhecia. Ruth, ela confiou em uma serva de Deus. O que a igreja precisa para crescer hoje, irmãos? Confiar mais no pastor, apoiar o pastor, estar junto com o pastor, ter a mesma visão que o pastor. E hoje, às vezes o pastor é o pior inimigo para a igreja, porque a igreja não quer obedecer a palavra, não quer seguir Jesus, não quer andar com Cristo. Hoje a igreja vive um contexto totalmente diferente, né, do contexto de Ruth. Ali Ruth fala assim para Noemi: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Interessante que Ruth, ela coloca o povo primeiro, né, e depois ela afirma ali sobre Deus. Agora, hoje o contexto é totalmente diferente, porque hoje as pessoas vivem assim, elas declaram assim: olha, o teu Deus é o meu Deus, mas o teu povo não é o meu povo. Sabe por quê, amados? Tem pessoas que faz acepção de pessoas dentro da igreja. Infelizmente não vai crescer assim. Ninguém pode se tornar cristão se não disser aos irmãos da igreja: seu povo é o meu povo. Quando a pessoa disser assim para você: eu não preciso da igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso dos irmãos, você pode dizer assim: você precisa do Espírito de Deus na tua vida, porque o Espírito de Deus, amados, é quem traz essa comunhão. O Espírito de Deus é quem faz você pensar: eu preciso da igreja, eu preciso do irmãozinho, eu preciso do pastor, eu preciso de Deus. Lá no Monte Sinai, Moisés estava apacentando as ovelhas e ele viu ali uma sarça que ardia em chamas de fogo. E eu quero dizer para você que o fogo daquela sarça foi ali um chamado de Deus para Moisés, para libertar o povo de Israel do Egito. Agora aqui no dia de Pentecostes, o fogo do Espírito foi o chamado de Deus para a igreja, para libertar o mundo das garras de Satanás. O que faz a igreja crescer, irmãos? É você ter temor a Deus. Isso é o que havia na igreja primitiva. O que precisa é a igreja ter temor a Deus, porque quando não há temor, a pessoa faz de si mesmo, ela faz a coisa errada e acha que está fazendo certo, né? Ela vive na prática do pecado e acha que não vai ter problema nenhum, porque não tem temor a Deus. Agora, aquele que tem temor ao Senhor, ele vive de um modo que agrade a Deus. E agora, o que faz a igreja crescer, meus amados? Quando falamos de comunhão, às vezes nós pensamos assim: estarmos juntos, mas vai mais além do que isso. Para mim ter comunhão com alguém, eu preciso aprofundar a amizade, eu preciso desenvolver visões, eu preciso aí buscar objetivos, e eu preciso também, amados, se interessar pela necessidade dos irmãos. Era o que a igreja fazia. Irmãos, e para você crescer espiritualmente, você tem que fazer isso. Às vezes a tua visão está focada só nas coisas deste mundo, então tenha a visão do reino dos céus, procure ver, entender qual é o propósito de Deus, busque o objetivo de Deus para a casa do Senhor. E a Bíblia diz aqui também que eles partiam o pão. Esse contexto aqui, em partir o pão, não tem nada a ver com a ceia do Senhor que nós celebramos aqui hoje, tá? É um contexto totalmente diferente. Às vezes quando a gente lê aqui o texto, entende assim: eles participavam da ceia. Não tem nada a ver com esse contexto. Olha aqui, os judeus tinham aqui um jargão: se não houver refeição, não há estudo do Torá.
Se não houver estudo do Torá, não há refeição. Quando eles reuniam ali para ouvir o ensino dos apóstolos, aí eles faziam aqueles banquetes e tinham ali aquela comunhão toda um com o outro. E é daí que vem então aquele jargão nosso que muitas vezes nós dizemos para Deus: Senhor, eu quero sair daqui saciado com a Tua palavra. Antes, o Espírito Santo convencia as pessoas. Hoje, o coração está tão endurecido que nem o Espírito Santo consegue convencê-los.